Olá, eu sou Alan Brito e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das soluções possíveis para um problema que eu apresentei alguns dias atrás, algumas semanas atrás, no meu site, sobre a resolução de problemas de topologia. O que nós tínhamos lá era uma cena mais ou menos parecida com essa. Reparem aqui no problema e na bagunça que está essa topologia. Esse problema surgiu como? Um artista 3D que estava criando uma maquete eletrônica se viu com esse tipo de malha e ele precisava de realizar uma tarefa relativamente simples, que era adicionar mais um edge loop aqui ao redor dessa abertura. Só que como ele estava com essa organização de arestas, se você usar um face loop cut, olha só o que ele vai fazer. Ele vai adicionar, por mais que você queira, as arestas vão ficar a distâncias diferentes da abertura. Ou seja, não vai funcionar. E um dos requisitos para que você fizesse essa adaptação da topologia era que ela não poderia ser refeita. Você não pode simplesmente apagar e fazer de novo. Você tem que consertar o que existe lá. Por quê? Subentende-se que essa outra parte do modelo, que no meu caso aqui não está assim, mas no exemplo dele estava assim, ela depende dessa topologia errada. Então, como é que nós vamos resolver isso? Vamos adicionar aqui um face loop cut. Inevitavelmente nós vamos ter que fazer isso. E agora nós vamos ter que consertar essas distâncias para colocar essas distâncias com a mesma dimensão. Para fazer isso, nós vamos usar uma técnica que usa objetos de referência, objetos de construção. Essa técnica é muito usada em desenho por CAD. Por exemplo, quando a gente está fazendo algum tipo de desenho em CAD, nós usamos um tipo de elemento chamado linha de construção, em que se você não tem nenhuma referência para criar algum tipo de objeto em especial, você desenha uma linha que vai servir apenas como guia para que você desenhe e crie aquilo que você está precisando. Depois você exclui essa linha. Aqui vai ser a mesma coisa. Só que aqui nós vamos usar planos. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um plano. Vou redimensionar esse plano para que ele fique num tamanho bem pequeno. Vamos rotacionar esse plano no eixo Y. E aqui eu vou fazer o seguinte. Para facilitar o uso do Snap do Blender, que é essa teclinha aqui de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o centro do objeto. Eu vou mudar aqui para o modo de seleção de vértices. Vou posicionar o cursor 3D ali naquele ponto, com o cursor seleção. E vou usar aqui a opção Center Cursor para colocar o cursor 3D nesse canto aqui do plano. Para facilitar o quê? O posicionamento desse plano aqui nesse cantinho. Então vamos fazer, antes de posicionar esse objeto, vamos fazer algumas cópias desse plano. Vou rotacionar ele aqui. E uma outra cópia desses planos aqui. Rotação em Y, 180 graus. Pronto. O que nós vamos fazer agora é ligar aqui o Snap, nesse íconezinho aqui do ímã, e escolher aqui a opção Snap Mode como centro. Então eu vou usar a tecla G, mantenho o Ctrl pressionado, e reparem que o meu plano pulou ali para aquele cantinho. Aqui é a mesma coisa. Pronto, tenho os planos posicionados ali estrategicamente junto das arestas da minha abertura. Eu fiz o meu Face Loop Cut aqui. O que eu preciso fazer agora? Eu vou mudar, em vez de Center, eu vou colocar Closest, mantendo aqui o modo de seleção em vértice. E nós vamos selecionar ali cada um dos vértices, com o Snap ainda ligado. Vamos usar a tecla G. E com o Ctrl pressionado, vejam aí o que vai acontecer. O
os vértices vão pular para o vértice mais próximo. E nós vamos usar estrategicamente ali os vértices dos planos. Depois que tiver tudo pronto, você pode selecionar seus planos. Vamos posicionar eles em um outro layer. E olhem aí o que foi que aconteceu. Temos a topologia, pelo menos o edge loop, aqui na borda do objeto, com a mesma distância, sem mexer na topologia. Agora você pode fazer o que você quiser. Inclusive, se for necessário, você pode adicionar um outro edge loop aqui no meio e trabalhar com extrudes, que era exatamente isso que aquele usuário queria fazer lá no 3D Studio Max. Só que aqui nós resolvemos no Blender 3D. Pronto. Agora você já sabe como usar objetos de construção para resolver problemas de topologia. Eu sei que essa não é uma maneira muito elegante de resolver esse tipo de problema, mas é uma maneira rápida, fácil e que você pode usar aí como forma de modelar até com mais precisão os seus modelos 3D. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido e possa fazer aí esse mesmo tipo de resolução nos seus próprios projetos. Então, até a próxima!